Olá pessoal, hoje a gente vai falar a respeito da revogação de Green Card. Infelizmente, nem sempre quando o seu processo foi aprovado, quando já acabou todos os procedimentos, os problemas com a imigração acabaram. Em certos casos, o seu Green Card pode ser revogado tanto pela imigração quanto pelo Departamento de Segurança Nacional, devido a alguns requisitos legais que eles impõem para os Green Card holders conseguirem manter o status de residente permanente nos Estados Unidos. Dentre esses motivos, por exemplo, a gente consegue mencionar os motivos mais comuns em que eles levantam algum processo de revogação de status de residente permanente. Dentre eles, a gente tem não cumprimento das obrigatoriedades fiscais nos Estados Unidos, permanência fora do território americano por mais tempo do que o devido, cometimento de crimes em território americano, o próprio pedido da pessoa que quer abandonar o status de residente permanente e também fraudes no pedido de Green Card. Isso inclui os pedidos de família, como casamento, e também os pedidos baseados em vistos de trabalho, como EB2NW, EB1 e EB3. Primeiramente, falando a respeito dos períodos fora dos Estados Unidos, depois que a pessoa já adquiriu o status de residente permanente. A imigração exige que a pessoa, sempre que vá passar mais de um ano, ou seja, 12 meses fora do território americano, peça um Re-Entry Permit. O Re-Entry Permit é um processo que se faz perante a USCIS antes de deixar os Estados Unidos e que, com isso, eles autorizam a permanência da pessoa por mais de 12 meses fora do território americano. Caso o indivíduo não cumpra com esse requisito de pedir o Re-Entry Permit, ele pode ter o seu status de residente permanente revogado ou cancelado pela imigração. Não existe uma data específica em que a imigração considera que a pessoa deve justificar o tempo que ela vai passar fora dos Estados Unidos. 12 meses é um período em que eles podem estar cancelando o seu Green Card, mas é recomendável que toda pessoa que tem um status de residente permanente e vá passar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos solicite também um Re-Entry Permit com um período aproximadamente de 2 meses de antecedência, para que com isso a USCIS consiga julgar, a pessoa consiga ir para o país dela com tranquilidade e depois retornar, extrapolando esses 6 meses, que é o bom senso em que a imigração trata esse período ficando fora dos Estados Unidos. Caso a pessoa passe desses 12 meses e não justifique, ela vai ter o seu status de residente permanente cancelado e para retornar a ter esse status, ou é necessário refazer a aplicação ou pedir um visto SB1 no consulado. O SB1 é um visto para retornar ao status de residente permanente. Esse visto precisa justificar o motivo pelo qual a pessoa perdeu esse status e, além de justificar, precisa fazer uma aplicação no consulado. O consulado vai verificar se todos os requisitos estão cumpridos, existem formulários e evidências que eles vão exigir, e aí com isso a pessoa pode reaver o seu Green Card frente à imigração. Outro tema muito comum em que as pessoas têm o seu Green Card revogado é a fraude durante o processo. A fraude durante o processo pode acontecer por diversas razões, tanto numa entrevista, tanto nas evidências que são enviadas para a imigração e tanto no próprio dia a dia da pessoa nos Estados Unidos. Por exemplo, o motivo de fraude mais comum são Green Cards por casamento. Green Cards por casamento que são casamentos comprados, casamentos arranjados, que a imigração investiga. Uma vez que ela concluiu a investigação e conclui que existiu fraude durante esse processo, a pessoa pode ser deportada dos Estados Unidos e, consequentemente, ela vai estar perdendo o status de residente permanente dela. Falando, inclusive, dos processos de trabalho, como EB1, EB2 e afins, também existe possibilidade de haver fraude durante esse processo. Se, por exemplo, a pessoa protocolou dentro do processo dela um certificado, alguma membresia de alguma associação, e isso é falso, e foi um documento em que a imigração usou para avaliar aquele pleito, ela pode investigar, concluir que é um documento falso e revogar o seu Green Card, independentemente de quanto tempo essa pessoa já tem o status de residente permanente. Quando a gente fala de fraude na representação de um processo imigratório, esse tipo de fraude ele pode ser observado não só no processo principal. Quando a gente protocola, por exemplo, um pedido de EB2NW, com um ajuste de status, a gente está pedindo autorização de viagem, autorização de trabalho e, obviamente, o ajuste de status daquela pessoa para residente permanente. Se existe algum tipo de fraude, tanto na autorização de trabalho quanto na autorização de viagem ou no momento de ajustar o status, o oficial pode revogar, sim, aquele Green Card, mesmo se ele verificar posteriormente a aprovação de todos esses formulários. Não é simplesmente a pessoa cumprir com os requisitos do I-140 dela, ter o seu I-485 aprovado, que ela está livre de qualquer tipo de investigação nesse sentido. Inclusive, recentemente, em meados do ano passado, ocorreu essa situação, foram divulgados em vários meios de comunicação aqui nos Estados Unidos, que a imigração revogou inúmeros Green Cards por fraude no protocolo de EB2NW, sejam eles por documentos falsos, informações falsas a respeito de status, ou coisa que o valha que não condiz com a realidade. Essas pessoas já tinham Green Card há alguns anos e tiveram esse Green Card revogado
por fraude no processo depois de uma investigação da USCIS. Fraude durante um processo imigratório é crime e a imigração tem todos os meios legais para investigar e todo o direito de estar revogando o green card dessa pessoa. Essa fraude ela pode ser detectada, inclusive, numa entrevista de cidadania. Depois que a pessoa já cumpriu com os requisitos do green card para aplicar a cidadania, ela pode ser questionada na entrevista e ter esse green card revogado com base nas respostas que ela deu na entrevista. Outro motivo pelo qual o seu green card pode ser revogado e perder o status de residente permanente é o cometimento de crimes em território americano. Não existe um rol taxativo, uma lista na qual a imigração, um juiz de uma corte de imigração tem para avaliar se aquele crime faz com que o seu status de residente permanente seja revogado. Porém, alguns motivos são muito comuns relacionados ao cometimento de crime para que a pessoa seja levada a uma corte de imigração e seja deportada e, consequentemente, perca o green card. Crimes imorais ou crimes de alto potencial ofensivo, como, por exemplo, abuso sexual, assassinato, tráfico de drogas, pode levar a pessoa a perder o green card. Um crime muito comum, entre aspas, nos Estados Unidos, as pessoas cometerem, que é o DUI, Driver Under Influence, ou seja, a pessoa dirigir alcoolizada ou drogada, também é um crime que eles consideram como um crime imoral e pode estar levando a pessoa a um processo de deportação. Esse processo sempre vai acontecer numa corte de imigração, o juiz vai avaliar o caso, se é um crime que realmente enseja um processo e o cancelamento do green card, a pessoa pode ter o seu caso revogado e ser deportada dos Estados Unidos. O não cumprimento das obrigações tributárias também pode levar à revogação do green card. Se a pessoa não declarou adequadamente para o IRS, que é o fisco dos Estados Unidos, ela pode prejudicar o seu status de residente permanente. Por exemplo, colocando na declaração de imposto de renda que a pessoa é um não imigrante, ou seja, que não tem o status de residente permanente, não imigrou para os Estados Unidos, isso pode levar ao cancelamento do status de residente permanente. Bem como a pessoa que está passando um período grande fora dos Estados Unidos, ela aplicou para o Re-Entry Permit dela, ela está passando um ano no Brasil, por exemplo, e ela deixou de declarar o seu imposto de renda durante esse tempo, mesmo fora do território americano, ela também corre o risco de não cumprir com as suas obrigações tributárias e ter o seu green card revogado no futuro. Ainda a respeito das obrigações tributárias, isso é uma questão comum em que o oficial, numa entrevista de cidadania, depois que a pessoa cumpriu com seus requisitos de green card, vai indagar o aplicante na aplicação do seu N400 se ele cumpriu com os deveres tributários. E naquele momento também é uma situação em que ele pode investigar se ocorreu algum tipo de fraude ou algo nesse sentido, tanto tributária, como já falado anteriormente também de outras questões do green card, da permanência do status da pessoa, e o oficial naquele momento pode estar revogando o green card devido a essa resposta também. Um ponto importante para se levantar quando a gente trata a respeito de processos de deportação porque a pessoa cometeu algum crime nos Estados Unidos ou violou alguma obrigação tributária, é importante ressaltar que existe ainda como solucionar esse tipo de caso. O caso vai ser levado para uma corte de imigração. A corte de imigração, apesar de ter várias diferenças das cortes comuns das outras áreas jurídicas nos Estados Unidos, ela também aceita a participação de um advogado e que aquele imigrante faça a sua defesa. Então, se é um crime que não é um crime imoral, se é um crime de baixo potencial ofensivo, ainda existe chance dessa pessoa conseguir não ser deportada e perder o status de residente permanente dela nos Estados Unidos. Bem como na questão tributária, a gente consegue fazer uma defesa e justificar o motivo pelo qual aquela pessoa não protocolou a sua declaração de imposto de renda no tempo necessário ou algum outro motivo que justifique a pessoa não ter feito a declaração perante o IRS. Então, esse tipo de situação, apesar de não ser agradável para ninguém, ainda existem soluções plausíveis. A falha no pedido de remoção de condicionalidade de um green card também pode levar à revogação desse green card. Um green card condicional, normalmente, o cenário mais comum é através de um green card por casamento ou através de um green card por investimento, por exemplo, no caso de EB5, em que o investidor veio para os Estados Unidos, de acordo com aquele negócio de investimento feito, em determinado momento ele vai precisar protocolar um pedido de remoção dessa condicionalidade, bem como a pessoa que casou e conseguiu o green card. Ela também vai precisar, depois de 2 anos, pedir a remoção dessa condicionalidade do green card dela. O green card condicional não pode ser renovado. Então, o indivíduo tem que pedir a remoção dessa condição do green card dele para conseguir pegar o green card permanente, válido por 10 anos, e então não ter esse risco de ter o status de residente permanente cancelado por se esquecer ou achar que não é relevante tirar essa condicionalidade do status de residente permanente.
Outro fato que pode também, através do processo de cidadania, por exemplo, quando a pessoa tem que mostrar que ela se alistou no exército dos Estados Unidos, se ela adquiriu o green card dela entre os 18 e 26 anos, é a falha nesse alistamento. Se em algum momento a pessoa falha com esse requisito, ela pode ter o seu green card revogado. Essa obrigatoriedade é para pessoas entre 18 e 26 anos do sexo masculino. Se a pessoa precisa se voluntariar para o exército americano, tem grande chance de ser dispensado. Porém, ser voluntário no exército americano com green card nesse período de tempo e sendo do sexo masculino é obrigatório, principalmente quando a gente fala de um processo de cidadania. O preenchimento do N400, inclusive, que é o formulário, vai pedir para a pessoa informar e anexar os documentos em relação a isso. O motivo pelo qual também é possível revogar ou cancelar o seu green card é por livre e espontânea vontade. A pessoa não quer mais ter o status de residente permanente nos Estados Unidos, seja por motivos financeiros, tributários ou pessoais. Essa pessoa pode, através de um formulário protocolado para a imigração, pedir o cancelamento do status de residente permanente. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Luiz Felipe Ferro, advogado na Lopes Law. Se você tem interesse em garantir o seu status de residente permanente, fale com a gente da Lopes. A gente vai trilhar o melhor caminho para você conseguir ter um green card em mãos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like aqui pra gente, envia para as pessoas que provavelmente estão interessadas nesse tipo de conteúdo, siga o nosso canal no YouTube. Até mais!